Vamos neste momento buscar uma sintonia maior com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, através da prece. E que estes benfeitores de luz nos ajude para que nossas vibrações alcancem o Cristo Jesus. Que Jesus possa fazer parte do culto do Evangelho em nossa casa, iluminando cada cantinho do nosso lar, abençoando a nossa família, expandindo a nossa consciência para a compreensão da mensagem que está sendo ofertada a todos nós nesta manhã. Que o Evangelho seja um instrumento sagrado, onde nós vamos encontrar tudo aquilo que se faz necessário para a evangelização do nosso espírito. Que Jesus faça morada em nossa casa e em nosso coração, e que nós compreendamos a necessidade de estar em Jesus para que Jesus esteja em nós, através de todas as nossas atitudes de bondade, de amor e de fraternidade. Que durante o Evangelho, o Cristo Jesus esteja através dos benfeitores celestiais, dos mentores do Evangelho no lar, ministrando para nós e para nossa família as energias divinas do passe, que elas possam trazer para nós a renovação de nossas forças, que sejam o bálsamo divino capaz de curar as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada, através de suas partículas, absorva todas as energias do reino maior, energias balsamizantes e curativas, em conjunto com as energias primárias da terra, se tornando numa fonte sagrada e inesgotável de recursos que alimentam não só o corpo, mas o espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, capítulo 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Esta epístola está no livro de Lucas e ela refere-se à parábola dos talentos. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós o convite de reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana
é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E aqui a gente, com humildade, pede o auxílio dos benfeitores para acrescentar algumas considerações a uma mensagem tão cristalina. Então ele diz, Emmanuel afirma, que à medida que a gente alcança a madureza, ou seja, a maturidade do nosso raciocínio, alcançamos o desenvolvimento intelectual. E a partir do momento que nós alcançamos essa maturidade, vamos tomando conta, vamos nos dando conta de todas as aptidões que o Senhor confiou a cada um de nós. E é a este Pai que nós iremos prestar conta do que foi que nós fizemos com estas aptidões. Se nós tivemos maturidade, sabedoria, desprendimento para multiplicá-las em benefício nosso e em benefício da humanidade, ou será que nós estaremos satisfeitos apenas em prestar conta ao mundo das aptidões que, na verdade, foram confiadas a nós por Deus? Na maioria das vezes, nós ficamos com a segunda opção. Estamos muito preocupados em dar conta dos nossos atos, da nossa vida, do nosso cotidiano ao mundo. O que é que a sociedade vai pensar de mim? Como é que eu estou agindo? Como é que as pessoas me veem? Mas nós nunca perguntamos a Deus como é que Deus nos enxerga enquanto espíritos experienciando a vida na Terra, enquanto espíritos em processo contínuo de evolução. E sabe por que a gente nunca faz essa pergunta? Por que a gente nunca busca olhar para a nossa alma e buscar esse diálogo sincero com Deus? Porque nós temos medo das respostas que nós encontraremos dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes estamos perdidos no automatismo. Vamos utilizando os nossos talentos, as nossas aptidões de maneira mecânica, sem vigiar
como é que nós estamos administrando a nossa caminhada. Aí fica mais fácil. Nós vamos terceirizando a capacidade de administração espiritual da humanidade aos sacerdotes, aos templos de oração, às igrejas católicas, aos pastores. E aí tudo aquilo que nos incomoda, que é quando o nosso espírito está sinalizando para nós que tem algo de errado, que precisa ser consertado, que precisamos estar atentos para não nos desviarmos do caminho, nós terceirizamos. Nós buscamos nestes homens a tábua de salvação para a melhoria da nossa conduta, para a melhoria do nosso caráter. Mas, na verdade, nós estamos mascarando esta necessidade, porque nós queremos que estes eleitos do Senhor, assim como nós, faça por nós uma tarefa que compete somente a nós, de abraçar todas as aptidões que o Senhor nos confiou e trabalhar nelas, melhorando a nossa conduta, melhorando o nosso caráter, buscando princípios e valores que nos ajudam na edificação do caminho. Nós transferimos esta responsabilidade. E o que nós não imaginamos devido à nossa pequenez, devido à nossa falta de maturidade espiritual, é que estes homens, assim como nós, também são seres humanos, são falíveis e erram tanto quanto nós. E o que é que o Criador está sinalizando para nós? É que assim como estes homens, que nós colocamos à conta de homens perfeitos, podem até alcançar a perfeição aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Porque todos nós só estamos na esfera terrena porque ainda temos que trabalhar para alcançar a perfeição do nosso espírito. E essa perfeição não vem apenas com 1, 2 ou 3 encarnações. É preciso que haja muitas delas. E em cada uma dessas nossas encarnações é preciso que nós tomemos o leme da nossa nau, que nós sejamos os condutores da nossa consciência. Então, se foi confiado a nós a missão de estar reestruturando o nosso lar, que nós aprendamos a fazer renúncias e que façamos de nossa casa uma escola perfeita, onde nós vamos burilar, onde nós vamos trabalhar no nosso aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual, onde nós vamos preparar todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. E é desta forma que nós contribuímos com o Criador para que haja a construção do caráter, para que a humanidade seja justa, para que haja menos violência no planeta, onde haja paz, luz e harmonia entre a humanidade. E toda essa conduta parte de dentro da nossa casa, que é a escola primária que todos nós recebemos quando nós aqui chegamos. Se o carpinteiro está atribuído de fabricar as colunas para edificação, para a construção, que ele faça o melhor, mas que além de utilizar com sabedoria os seus talentos na produção destas colunas, que ele saiba buscar ao longo da caminhada um tempo para se dedicar aos seus semelhantes, praticando
o amor, a bondade e a fraternidade. Porque quando nós nos dedicamos a auxiliar os nossos semelhantes, estamos auxiliando a nós mesmos no caminho da maturidade espiritual. Se o cientista vive fornecendo equações, trabalhando para o progresso da Terra, ótimo, se preparou para isso. Mas esses talentos, antes mesmo que ele descobrisse a sua capacidade de lidar com tranquilidade nas equações, foi ofertado por Deus. Então que ele possa, durante alguns momentos do seu dia, do seu tempo, se dedicar a ensinar os menos intelectualizados a simplicidade para elaborarem também equações da vida, equações do amor, da bondade e da fraternidade. E é desta forma que nós vamos multiplicando todos os talentos que o Criador nos ofertou. Como diz Emmanuel, o cozinheiro cozinha tanto para o operário como para o sábio. Se nós temos o dom, a capacidade de levar o prazer àquele que vai se servir, aquele que vai alimentar a sua matéria, fornecendo boas energias para o espírito, se nós temos esta aptidão que o Senhor nos confiou, de cozinhar para os outros, mas colocando uma pitada a mais de carinho, de amor, de bondade, de afeto e dedicação, pois que nós tenhamos também essa mesma aptidão para cozinhar para aqueles que esmolam o pão, para aqueles que têm fome, tanto quanto o operário como o sábio, porque a nossa constituição é a mesma. Todos nós somos iguais perante o Criador. E cabe a cada um de nós trabalhar no burilamento do nosso caráter, buscar todos os dias o caminho de retidão e diante das nossas aptidões, dos nossos talentos, trabalhar com dedicação, com amor, assim como o comerciante, assim como o administrador, mas que durante o dia deverá atender a tudo e a todos, com bondade, com amor, com fraternidade, através do sorriso, através do abraço, através do aperto de mão. E aí é que Deus nos confia o Cristo Jesus, que vem para nos ensinar que todos nós devemos buscar a religião do amor, da bondade e da fraternidade, para sermos herdeiros da luz divina, levando os nossos semelhantes através da oração, através da doação do nosso tempo, através da nossa dedicação, tudo aquilo que se faz necessário para que a Terra seja mais humanizada através da humanização das consciências humanas. É aí que o Criador nos confia a oportunidade de buscar, diante dos nossos talentos, a oportunidade de sermos cristãos, de sermos humanizados, de ter mais empatia pelos nossos semelhantes, de trabalhar junto a tudo e a todos, de buscar nas diferenças a oportunidade bendita do aprendizado, a oportunidade bendita de autoiluminação da nossa consciência, de autoevangelização do nosso espírito. Porque Jesus não veio defender essa ou aquela religião, porque a religião que o Cristo Jesus trazia para ensinar aos homens era a religião do amor. Porque no Cristo Jesus tremulava a bandeira da paz,
da bondade, do amor, da fraternidade. Todos os ensinamentos que o Cristo deixa para nós são ensinamentos, princípios e valores da humanização do indivíduo. O que é a humanização do indivíduo? É nós termos empatia primeiro para com nós mesmos, vencer todas as nossas limitações e depois olhar com empatia, com amor, com bondade, fraternidade para todos os nossos semelhantes, porque diante de Deus, todos nós somos irmãos. Herdamos do Pai os talentos, as aptidões, para que nós pudéssemos nos desenvolvermos enquanto indivíduos, mas também o Pai deixou impresso em nossa consciência as virtudes do amor, da bondade e da fraternidade, para que pudéssemos multiplicar todos os talentos que o Pai nos confiou em prol dos nossos semelhantes. É o que a gente consegue, com muita simplicidade, acrescentar numa lição tão dinâmica, onde o Pai nos convida a sermos obreiros do Senhor, nos convida a ser mais humanos para com os nossos semelhantes e desta forma, levando todos os nossos talentos para a melhoria de nós mesmos e melhoria da terra. E assim nós vamos agradecendo a Deus pela mensagem que foi ofertada no dia de hoje. E com isso pedimos aos benfeitores para vibrar conosco, pela paz, harmonia para a nossa comunidade, onde haja o respeito, a bondade e a fraternidade entre todos nós. Vibrando paz e luz a todas as casas de orações, que elas sejam o porto seguro para as nossas almas, que possamos ali encontrar o auxílio que precisamos para prosseguirmos a jornada, buscando, através dos ensinamentos do Evangelho, a oportunidade de multiplicar todas as aptidões que o Senhor nos confiou. Vamos vibrar paz e luz para nossa família. Aos que retornaram à pátria maior, que receba a luz divina do Pai. E aos que estão na morada terrena, que nós possamos utilizar destas oportunidades da consanguinidade para tecer pontes e laços divinos de amor, de perdão, de bondade e fraternidade. Vamos pedir a Deus neste momento que o Cristo Jesus e o Criador adentrem em nossos lares, preenchendo-nos de luz, onde nós possamos estar neste momento, buscando uma intimidade maior com o Pai e com Cristo Jesus, através dos benfeitores celestes. Que o Pai abençoe o trabalho do culto do Evangelho em nosso lar, para a modificação do ambiente doméstico. Que haja paz, luz e harmonia em nosso lar. Que abençoe o nosso trabalho, nossos companheiros de jornada, que também fazem parte da nossa família, que eles possam receber as nossas vibrações de amor. Que o trabalho seja um talento maior, não só para a aquisição dos valores materiais, mas a aquisição dos valores espirituais. E agora é chegado o momento onde nós vamos nos reunir para recebermos a luz divina do passe. Que o passe seja instrumento divino para restaurar as nossas energias, que seja o bálsamo curativo do corpo e do espírito, a vacina sagrada para tratamento de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Pedimos pelas bênçãos do Cristo Jesus a nossa água, que através de cada uma de suas partículas a água seja imantada com as energias do reino maior, em conjunto com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte divina, que possa ser o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Vibramos ainda
por toda a luz que atenda as nossas plantas e os nossos animais de estimação. E agora pedimos a Jesus para vibrar por todos os lares, que o Cristo Jesus abençoe e que ilumine os corações que padecem pela dor do luto. Que a prece seja o link sagrado para os que voltaram para a dimensão maior e para com os que ficaram na dimensão terrena. Que a luz do Mestre Jesus, através do passe, cure os nossos entes queridos que estejam experienciando a enfermidade. Que abençoe todas essas famílias que se dedicam ao cuidado com os seus entes queridos que estão hoje passando pela prova da enfermidade. Que Jesus abençoe todos os lares que passam pelo período amargo da dissensão, da mágoa, do ódio, do rancor, da ganância. Jesus, que nossas vibrações seja a vacina bendita do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade, para que as famílias permaneçam unidas, trabalhando pelo equilíbrio, para que a humanidade seja mais justa, para que sejamos mais humanizados entre os nossos semelhantes, que haja menos violência na terra entre os homens. Jesus abençoe os lares que padecem pela falta do pão de cada dia, pela falta do trabalho, pela falta da moradia segura. Que haja sempre as mãos bondosas, que cuida dos nossos semelhantes, assistindo-os diante da sua necessidade material. Jesus, que não falte a eles as bênçãos do trabalho, do pão de cada dia e do abrigo seguro para sua família. Vibramos por toda a nossa família universal, que nós possamos, Senhor Jesus, sermos uns pelos outros, trabalhando pelo amor, pela bondade, pela fraternidade, pela paz universal, que tremule em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus, nos preparando para sermos os seus seguidores fiéis, sendo uns pelos outros diante de todas as dificuldades humanas na terra. Jesus, que nossas vibrações toquem os céus e que o Senhor interceda por todo o nosso globo terreno junto ao Pai Maior, para que haja paz na terra. Que tremule na terra a bandeira dos seus ensinamentos, que haja menos guerra, menos dor, menos sofrimento a nossa gente. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Abençoa o mandatário do nosso estado. Abençoe o mandatário do nosso município e todos os poderes que foram constituídos para atender, principalmente os nossos irmãos em completa vulnerabilidade social. Abençoa, Jesus, os nossos corações. Abençoa a nossa família, que possamos ao longo da semana refletir sobre os ensinamentos de hoje. E assim, pedimos Jesus ao Senhor para estar conosco no momento que vamos falar com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. E assim agradecemos pelas bênçãos e auxílio que recebemos de todo o plano maior, dessa pleiade celestial que nos trouxe a sustentação para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Agradecemos a Deus pela oferta de mais um dia,
a Jesus pela sua companhia, a Mãe Santíssima, que estendeu sobre todos nós o seu manto protetoral, que ela permaneça, colocando as suas mãos sobre nós, estendendo o seu manto de bênçãos e luz, trazendo para nós o amparo e a proteção. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.